Fala time, tudo bom? Vamos lá, mais uma revisão de mercado de hoje, no dia 25 de setembro, nessa quinta-feira maravilhosa. Bom, disse para vocês aí um pouco mais cedo que o mercado poderia vir aqui em cima, né? Ele veio capturar essa região do Fair Value Gap de 15 minutos, desceu. Eu fiz uma compra aqui acreditando que ele ia subir, tá? Por quê? Por causa desse númerozinho mágico aqui que eu disse para vocês. Mas, de uma ou outra, né? Ou ele sobe, obviamente, ou ele desce. Então ele nos deu aqui uma margem para descida, porque ele fez esse candle aqui de abertura das 9h30, de uma rasante aqui para baixo, né? Uma drop down aqui para baixo, deixou esse Fair Value Gap grande dentro desse inverso Fair Value Gap aqui de 1 minuto. Então ele quis subir um pouquinho mais para poder fazer a captura desse HP. Assim que o preço ele rompe, né? Esse Fair Value Gap aqui de baixo, ele rompeu para cima e virou um Inversion Fair Value Gap, ele rompeu para baixo de novo, aqui já virou um HP, então ele fez esse HP dentro das 9h30, né? Aqui próximo às 9h30, já nos dando aqui um contexto de entrada de venda, tá? A gente vendeu aqui, coloquei o stop aqui acima do último swing, pouco acima do último swing, né? Levando em consideração esse Inversion Fair Value Gap, que ele poderia vir aqui na pontinha desse Inverse Fair Value Gap, ou um pouquinho mais, para poder capturar e descer, tá? Então eu coloquei um pouquinho mais acima, foi o que ele fez, né? Ele capturou e começou a fazer o rasante aqui. E aí a gente tem essa liquidez aqui embaixo, né? Que seria de 15 minutos. Olha aqui do ladinho, no tempo gráfico de 15 minutos, a gente tem perdido aqui, ó, um Fair Value Gap aqui interessante dentro de todo esse Seek and Destroy de 15 minutos, né? Então o interessante é, ele fez a acumulação aqui de liquidez, assim, ele já deu um pump aqui, né, porque ele foi bem alto aqui, né, ele injetou liquidez para cima e ele não conseguiu voltar para poder tirar essa liquidez aqui embaixo. Então, em algum momento ele ia voltar e esse momento foi hoje, né, basicamente. Capturou aqui, tinha liquidez o suficiente e fiz a entrega exatamente nesse ponto, tá? 24.430. Então, 430,75, né? Então ele fez a entrega aqui, ó, exatamente desse pontinho aqui. Capturou, o preço começou a subir, já fazendo já as capturas de liquidez, né? Aqui tem o Consequent Recruitment, foi fazendo a captura de liquidez, deu já um MMBM, né? Market Maker Buy Model, ele começou já a mitigar para alta. Aqui já não teria porquê fazer outros trades, aqui já me pagou muito bem. A meta aqui tá tudo certo. Esse stop aqui foi de 15 pontos, mais um gain ali de 120 pontos, né? Ligando parciais, claro. Duas parciais, né? Uma parcial, aliás, eu entreguei e o preço total aqui. Foi ótimo, né? Um dia muito bom. O preço subiu e foi naquela marcação do Fair Value Gap aqui em cima. Assim que ele apontou no Fair Value Gap que ele fez, foi no Inverse Fair Value Gap, como disse para vocês, e começou a subir. E foi até o nosso Mitigation Block, que eu tinha marcado lá em cima, lembra? Foi até o Mitigation Block, pegou, capturou um pouquinho, rompeu novamente e vira um grandíssimo HP aqui de 15 minutos. E o preço começa já a ladeira abaixo. Aqui a gente tem possibilidade de ver, ó, as entregas. Olha que interessante. As entregas aqui desses inversions e desses Fair Value Gaps, tá? De 1 minuto. Olha aqui, ó, que bonito. A gente tem esse Fair Value Gap aqui dentro. Ele não rompeu. Assim que ele rompe, ele já tem uma captura de liquidez para baixo e ele já começa a fazer a mitigação abaixo dele, né? E aí o preço começou a descer, olha aqui, ó, já a meio-dia New York Lent, né? A gente não opera, obviamente, da meio-dia até 1h30. Gosto de operar no Q-Zone de Nova York, que seria Nova York PM, seria da 1h30, se por acaso a gente tivesse operado ali na manhã, tá bom? Veio, retornou ali no nosso primeiro Fair Value Gap do dia, depois das 9h30, tá bom? E aí a gente já está ensaiando uma possível mitigação para alta, porque o preço ele está subindo. Lembra que eu disse para vocês que se o preço ele batesse aqui, viesse direto, captaria liquidez para poder sexta-feira, quem sabe, né, começar a subir? Então possivelmente o preço ele vai continuar subindo aqui em 15 minutos, ó, ele já entrou,
nessa região. Captura aqui um BPR bem interessante, ó, de 15 minutos também. Vou botar aqui, ó, BPR, laranjinha, pronto. Então capturou esse BPR aqui, que foi um BPR bem interessante de 15 minutos. E possivelmente o mercado já vai começar a fazer as mitigações dele, né, para alta, tá bom? Se por acaso o mercado descer, romper esse BPR e romper esse first, né, a gente consegue entender que ele quer pegar a liquidez aqui embaixo, tá? E aí as pessoas escolhem, né? Cada um escolhe aí. Vai descer ou vai subir, depende muito do rompimento e depende muito do que o mercado vai nos dar como sinal, tá? Eu tô otimista, então aparentemente ele vai começar a subir e fazer a entrega do preço, como disse para vocês hoje de manhã, tá? No abertura de mercado. Bom, é isso, pessoal. Sucesso para vocês, siga o canal, vamos junto, valeu!